Hello! Vamos a uma aula a mais, agora na página 62 do livro de vocês. Vamos lá, são alguns exercícios variados. Número 4. Read two extracts from the text on page 61. Pay attention to the parts involved and check the alternative that states what they indicate. In 2040, the babies born today will be at the start of their careers. Automation has already eliminated millions of manufacturing, food service, and retail jobs, and there is little doubt it will eventually reshape every other industry. Bom, o que nós percebemos é que as partes que estão em bold, ou seja, em negrito, são aquelas que têm o will mais o verbo principal, né? O verbo no infinitivo. E o exercício quer saber o que isso indica. Vamos lá. Será que poderia indicar uma promessa? Will, sim, poderia indicar uma promessa, mas não é o caso. Ninguém aqui está falando nada, está prometendo nada. Então, não é promessa. Poderia indicar planos? Só se fosse o futuro com going to. Não é característica do futuro com will. Predictions, como eu já assinalei? Sim, está se fazendo uma previsão acerca do ano de 2040. Né? E o segundo trecho, como é uma continuação do mesmo texto, também faz essa previsão. E letra D, decisions made at the moment of speaking, decisões feitas no momento da fala. Também é uma característica do will, pode ser um uso do futuro com will, mas não vem ao caso porque ninguém também está falando nada aqui, está tomando nenhuma decisão neste momento. Ok? Vamos para o número 5. Scan the text on page 61 to find passive voice statements and underline them. Então, tinha que dar uma olhada lá no texto da página anterior e sublinhar algumas frases que estivessem na passiva. Eu separei duas para vocês. Uma na linha 17, loads more will be created. E nas linhas 19 e 20, 85% of the jobs in 2030 haven't even been invented yet. Bom, como é que a gente sabe que essas frases estão na passiva? Porque elas têm aquela estrutura característica da voz passiva, que é o verbo to be, flexionado no tempo adequado, mais o particípio do verbo principal, que no caso ali, o verbo principal da primeira é o created e da segunda, invented. Ok? Vamos passar para o próximo exercício. 6. Change the extracts below into the passive voice. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma frase na voz ativa e quer passar para a passiva? Primeiramente, a gente tem que fazer aquela inversão dos termos. O que é isso? A gente vai pegar o sujeito da ativa e vai se tornar o agente da passiva com a preposição by e vai pegar o objeto da ativa que vai se tornar o sujeito da passiva. E no meio desses dois termos, nós temos que trabalhar com o verbo. Como eu disse anteriormente, temos que colocar o verbo to be no tempo adequado. Esse tempo adequado é aquele mesmo tempo que o verbo principal da voz ativa está. E esse verbo principal da voz ativa será usado no particípio lá na nossa voz passiva. Vamos ver? Sure, robots are disrupting some industries. Então, ali a gente vai inverter robots e some industries. São os dois termos que têm que ser invertidos. O verbo está no present continuous, are disrupting. Então, nós vamos colocar o verbo to be no present continuous. E o disrupting será usado no particípio. Então, como é que fica? Sure, some industries are being disrupted by robots. Ok? Letra B. Machine learning uses algorithms to train computers. Fazendo aquele mesmo processo que eu acabei de explicar, como é que nós temos? Algorithms are used to train computers by machine learning. E letra C, consumers still crave human connection. Human connection is still craved by consumers. Number 7, choose the correct alternative to complete the statements below. Bom, nós temos 3 frases e 3 alternativas onde nós devemos completar com os modal verbs. Então, vamos lá. Além da gente saber para que
cada modal verb serve, se é uma possibilidade, se é uma proibição, uma permissão, etc., nós temos também que analisar o contexto para ver como encaixá-los corretamente. Então, vamos lá. Letra A. They were on vacation at the time of the strike. So they, aí vem a lacuna, be at the factory when it all happened. Então, vamos lá. Eles estavam de férias na época da greve. Então, eles, vamos ver as alternativas que nós temos para a primeira frase. May e 2 vezes o couldn't. Então, temos 2 só, né? Se eles estavam de férias na época da greve, então eles podem estar na fábrica quando tudo aconteceu, ou eles não podiam estar na fábrica, não poderiam estar na fábrica quando tudo aconteceu. O não poderiam é que é o melhor. Então, seria o couldn't. Letra B. Due to the advances in technology, by 2040, the job market, a lacuna, have as many openings as it does today. Devido aos avanços da tecnologia, até 2040, o mercado de trabalho, alguma coisa, ter tantas vagas quanto tem hoje. Então, quais são as ideias que estão sendo colocadas ali para a gente usar? Might not, né? O might na negativa ou o might na afirmativa. Então, como a gente está falando que, devido aos avanços da tecnologia, está se fazendo aí uma previsão lá de até 2040 em relação ao mercado de trabalho e às vagas de emprego. O que o contexto nos leva a deduzir? Que o mercado de trabalho pode não ter tantas vagas quanto tem hoje, porque a tecnologia vai roubar alguma dessas vagas de emprego, né? Então, nós vamos usar o might not. E letra C. Because of technology, companies, lacuna, change the way they hire employees in the future. Por causa da tecnologia, as empresas, alguma coisa, mudaram a maneira que elas contratam os funcionários no futuro. Temos ali could, may ou may not. Né? Na realidade, a gente já sabe que só pode ser a segunda alternativa, que é o may. Por causa da tecnologia, as empresas podem mudar a maneira de contratar os funcionários no futuro. Né? Uma possibilidade que isso ocorra. Né? O may not não combina e o could também não, e devido às outras 2 frases que nós já completamos, ficamos então com o segundo parênteses como resposta. Ok? Vamos ao número 8. Use the connectors from the box to fill in the blanks. Consequently, que é consequentemente, moreover, além disso, since, desde que, e yet, todavia. Bom, nós temos apenas 3 lacunas para completar. Obviamente, um desses conectivos vai sobrar. E para que eles servem? Eles servem para conectar, como o próprio nome diz, ideias. E essa conexão de ideias pode ser feita através de um resultado de alguma ação, a consequência de alguma ação, pode ser quando você quer acrescentar alguma outra ideia àquilo que você falou anteriormente, pode ser você mostrar o motivo de alguma coisa, pode ser para você contrastar uma ideia que você falou anteriormente, que foi dada anteriormente. Então, gente, para a gente poder completar isso aí, a gente tem que ler o que vem antes da lacuna e ler o que vem depois, para a gente saber que termo é esse que vai dar essa coerência no texto, ok? Então, vamos lá. Rising wealth, changing diets, and increased food consumption across the developing world, along with a growing global population, are fueling a steady rise in demand for agricultural commodities, such as sugar, soybeans, and meat. Consequently, the prospects for growers, ranchers, processors, and other agribusinesses are blossoming. Então, ali, por que a gente usou o consequently? Porque eu estou falando que devido ao aumento da riqueza, mudança de dietas, aumento do consumo de comida no mundo dos países em desenvolvimento, junto com outras coisas também, o que está fazendo? Está fazendo com que haja um abastecimento, um aumento na procura
por commodities agrícolas, como açúcar, soja e carne. Consequentemente, as perspectivas para os cultivadores e demais agronegócios estão florescendo. Então, isso é uma consequência das coisas que foram iniciadas no texto. Tá? Vamos um pouquinho mais adiante para ver a segunda lacuna. Bom, vamos ver ali, lá embaixo da primeira coluna. Increased demand for affordable and clean energy is creating non-traditional opportunities, such as the production and export of biofuels. Então, a procura aumentada pela energia acessível e limpa está criando oportunidades não tradicionais, como a produção e exportação de biocombustíveis. E aí cita, entre parênteses, o Brasil como já o maior produtor de etanol do mundo, etc., etc. Yet, ou seja, todavia, some domestic companies, including local ones and local units of multinationals, aren't benefiting fully. Então, todavia, algumas empresas domésticas não estão se beneficiando completamente. Então, percebam que há um contraste de ideia. Está falando primeiro que essa demanda aumentada pela energia limpa, etc., está criando oportunidades não tradicionais, mas, por outro lado, todavia, algumas empresas não estão se beneficiando completamente disso. Então, vejam as duas ideias totalmente diferentes. Vamos à última parte. Smaller enterprises often lack the sophistication to use new financing options to pay for their growth. Moreover, in some cases, complex or rigid organizational structures promote duplication and inefficiency, which prevent agribusinesses from taking full advantage of a changing commercial environment. Nesse caso aqui, o que está sendo falado? Que os negócios, as empresas menores, frequentemente carecem de uma sofisticação para utilizar as novas opções financeiras para pagar pelo seu crescimento. Além disso, em alguns casos, estruturas organizacionais mais rígidas e complexas promovem duplicação e ineficiência, o que impede os agronegócios de tirar toda a vantagem de um ambiente comercial em mudança. Então, está falando de falta de sofisticação para usar as novas opções financeiras e também as estruturas complexas e rígidas que promovem a ineficiência, e isso tudo impede os agronegócios de tirar vantagem completa da situação. Então, eu estou adicionando ideias, acrescentando ideias àquela primeira que foi falada ali. Tá? Espero que tenham entendido os exercícios. Até a próxima aula. Bye, bye.